Alô você, telespectador da TV Mar, canal 525, um grande abraço. Estamos juntos para mais uma edição do programa nesta sexta-feira. Lembrando que o programa será reprisado durante todo o final de semana pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que retransmite a programação da TV Mar e está neste exato momento também transmitindo ao vivo, nesta sexta-feira, por meia hora, muitas notícias do esporte. Também você vai poder nos acompanhar através do aplicativo TV Mar, que é gratuito, e pelo seu smartphone você acompanha a nossa programação. Será assim também durante a nossa reprise no final de semana. Nós vamos falar hoje de desafio, meu amigo, na Caatinga, no sertão, e você daqui a pouco vai aí entender o que eu estou falando. Vamos também divulgar mais uma prova em 2023 da Canyons Ultramarathon Extreme, que será realizado no sertão, e naturalmente o organizador do evento, meu amigo Pedro Paes, aqui presente no estúdio para poder falar desse evento que é um dos mais aguardados. Já é um sucesso. Vai falar das edições, vai falar de um novo percurso. Atenção, hein, corredores? Você que está se preparando aí para os 102 quilômetros da Ultramarathon Extreme, você vai poder se preparar agora também para poder ter novidades no percurso, em que daqui a pouco nós vamos trazer detalhes aqui no programa. Vamos falar no finalzinho do programa de futebol, já que o CRB ontem jogou e perdeu para o Vila Nova e o CSA segue a preparação para enfrentar a Tombense. Tudo isso agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Legal, ao vivo pelo portal Gazeta Web, você acompanha a nossa programação, o aplicativo TV Mar também. Você tem todos os detalhes a respeito do nosso programa, exibido de segunda a sexta-feira, de 11 da manhã até as 11h30, na programação da nossa TV Mar, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a nossa programação. Bom, dia 4 de março de 2023, coloque em sua agenda, teremos mais uma prova, a Canyons Ultramarathon Extreme, edição 102 quilômetros, edição 2023, e nós vamos aqui trazer todos os detalhes a respeito dessa prova, com belíssimas imagens. Olha, Olho d'Água do Casado se prepara para poder receber um dos eventos mais aguardados, em que se coloca muitos ultramaratonistas em uma condição de enfrentamento, né? Você contra você mesmo. Tenho o prazer de receber o ultramaratonista também, Pedro Paes, aqui. Tá bom do ombro, Pedro? Tá bom já do ombro? Cuidado aí, viu? Seja bem-vindo, Pedro, mais uma vez. É um prazer recebê-lo. Você que é organizador do evento, vamos falar um pouquinho dessas novidades, né? Está sendo tudo elaborado, tudo muito bem pensado, dessa prova que tem sido assim muito aguardada pelos corredores, por conta desse desafio e desse contraste com as belezas naturais. Quais são as novidades da Canyons Ultramarathon Extreme 102 quilômetros no próximo dia 4 de março em 2023, Pedro? Bom dia, alagoanos, bom dia, marcelenses, bom dia a toda a equipe da TV Mar, Vanderlan. Obrigado pelo espaço, né? Nada, você sempre é da casa, pô. E dizer assim que a Canyons ela é uma prova que ela já vai estar na 4ª edição agora, né? E a partir em março de 2023, a 4ª edição. E que nós somos suspeitos em falar da prova, porque realmente, como você falou, é uma prova que você vai para um ambiente inóspito da Caatinga, não é? Apesar da prova ser de 102 quilômetros, mas nós temos as categorias dupla, quarteto e sexteto, para aqueles corredores que não têm ainda um preparo físico para encarar toda a prova na categoria solo. Então ele pode se dividir em equipes, né, e fazer 50 quilômetros a dupla, 25 o quarteto e 16 e poucos quilômetros o sexteto. Entendi. Então pessoas que porventura queiram se desafiar conhecendo a Caatinga, conhecendo o ambiente inóspito, esse é um grande momento. E como você falou, um percurso novo, não é? Em 2023 nós vamos ter dos 102 quilômetros, 92 é touro de chão de terra. Olha. Touro de treino, né? Passando por situações assim que nós somos suspeitos de falar. A largada vai ser na Praia de Dulce, em Olho d'Água do Casado. É um local maravilhoso, bonito, muito bonito, né? E depois que eles passam desse trecho de Olho d'Água do Casado, eles enfrentam 12 quilômetros de trilha, a trilha da ferrovia secular. É uma trilha onde na época, em 1891, né? Essa é uma das pontes que eles vão passar. Que essa ponte ela foi construída por uma empresa inglesa
e ela está preservada até hoje, né? Ô Pedro, mas peraí, volta lá, José, volta lá, essa ponte. Explica aqui, Pedro. Como é que o corredor vai passar por aqui, Pedro? Ele não passa por aí. Ah, não passa por aí. Dá esse spoiler aí, Pedro. Nós estamos com duas situações favoráveis para nós. Certo. Uma é criarmos um corrimão aí em cima, certo, com segurança, e eles irão passar por aí, por cima. Que show. E se esse corrimão não for feito dentro do que a gente imagina que pode ser feito, eles vão passar por essa segunda imagem que tem aí, que é por essa parte de baixo, onde tem ele sim. mostrou aí, né? A próxima imagem que ele colocou aí, ó, tá? Então aí a gente vai ter uma corda nesse rio aí. Rapaz. Mas aí é raso, dá no máximo na altura do joelho, tá? Mas assim, esses são os dois ambientes onde eles vão passar nessa trilha durante 12 quilômetros sozinhos. Os corredores não são acompanhados pelos carros de apoio, tá? Aí uma vista aérea da ponte, ó. São 12 metros de altura, certo? Então eles não passam por essa trilha com os carros de apoio nem com as motos de apoio, eles correm sozinhos. São 12 quilômetros dentro dessa ferrovia secular, porque na época, em 1891, saiu um trem de Piranhas até Rio Grande do Norte para levar alimentos. Que show, cara. E essa trilha foi feita à mão e ela está preservada hoje. Ela não tem o trilho do trem, sim, mas tem por onde o trem passava, que assim é um ambiente e uma paisagem assim de uma beleza fenomenal. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho a respeito dessa escolha e dessa mudança do percurso. Acaba sendo também uma das principais características das provas que você organiza. Hoje, por exemplo, estamos falando da 4ª edição da Canyons Ultramarathon Extreme 102 km. Agora, vamos lá. Vai ser sempre assim? Você sempre vai estar buscando novos percursos, a cada ano trazendo novidades? Porque você faz uma prova, e eu digo que o diferencial é o seguinte, que o Pedro faz uma prova como se ele fosse realmente ali correr, para você. Então, essa é a diferença, trazendo novidades no percurso, por exemplo, Pedro? Essa é a diferença, porque a primeira Canyons ela teve 82 quilômetros, né? A segunda teve 92. Aí a galera fala, rapaz, 92 está pouco, bota mais. Não é possível, cara. E aí nós fizemos a nossa terceira edição para 100 quilômetros, porque houve, infelizmente, problema da pandemia, ela foi adiada por 2 vezes. Aqui a largada, ó, essa largada são Pega logo uma subidinha, são 2 cara. quilômetros de subida na largada. Vai dar um cafezinho com leite lá pro cara. Isso aí é só para esquentar os tamborins, né? Meu Jesus amado. E agora nós fizemos ela com 112 quilômetros, cresceu, isso aqui é a trilha da Ferrovia, veja que coisa linda aí, eles passam por aí, passam por essa trilha aí, tá? Passam por essa, beirando isso aí, que é o canal do talhado, que é os cânions não navegáveis, eles passam por aí, tá vendo? Que beleza, hein? A paisagem, para quem gosta de desafio, de trail, é isso aí que eles vão enfrentar. Olha lá, veja só o que é você passar, olha lá a ponte, tá vendo? Sim. E eles passam por aí, vêm por aqui se for o caso e vão subir essa trilha aí, ó. E vão sair lá em cima e continuam na trilha. Meu filho, só vai quem tem negócio. E aí o que acontece? Então a gente procura criar esses novos ambientes, esses novos... Olha só, o cara subir aí, o cara tem que estar bem. Tem que estar muito bem. E uma novidade desse ano é que nós vamos percorrer 35 quilômetros do beirão do Canal do Sertão. Que show, cara. 35 quilômetros do beirão. Aí já é outra trilha, já depois do quilômetro 65 aí, você vê que tem muito poste de luz iluminado, né? É verdade. Ou seja, é um breu inteiro total aí, né? É verdade. Aí tem poste, mas não tem luz. Não tem luz, iluminado não, Pedro. Mas é um percurso desafiador, a gente exatamente busca isso, Vanderlan, para que o atleta ele entre em contato com essa prospecção e aí é a chegada. Nós chegamos em Piranhas, no calçamento do Centro Histórico de Piranhas, né, que eles vêm lá de cima. Esse é o ponto de chegada aí, então, Pedro? Isso aqui é a chegada, eles passam aqui, daqui a pouco a imagem vai terminar aqui, eles vêm aqui correndo por esse calçamento, só dá 2 km de calçamento. Isso aí. E lá na frente é onde é o Miguel Arcanjo, aí é o Museu de Piranhas, né? Que tem todo o acervo do cangaço, eles passam aí em frente ao museu e logo na frente ali vai ter uma ponte, eles passam por cima da ponte e eles chegam no Miguel Arcanjo, que é esse monumento aí também. O São Francisco está atrás aqui do museu, tá? Ele está bem aqui. Né? Eles passam por essa ponte aqui e chegam ao lado desse prédio amarelo aqui que vai aparecer agora no lado esquerdo, que é o Miguel Arcanjo. Esse prédio amarelo aí, onde tem aqui tem uma estátua e aqui a chegada. Pedro, então, como eu te falei, rapidinho, só para finalizar, é criar situações diferentes, em trechos diferentes, porque se você faz uma corrida de trail run no mesmo lugar, a pessoa vai uma vez e de repente ele não é estimulado a voltar. Então a ideia é estar sempre inovando e desafiando e colocando
os corredores em situações para que eles possam realmente enfrentar o que é interessante para eles superar situações até da própria vida pessoal, né? Agora, Pedro, falando desses 102 quilômetros, é um desafio até para você, né? Porque a Canyons, ela foi crescendo, os corredores, claro, pedindo percurso maior, e agora você está partindo para um percurso que você, na verdade, tem como organizador esse desafio, 102 quilômetros. Na questão mesmo logística, Pedro, um aumento, por exemplo, de quilômetros como esse, vai envolver também a participação de mais gente para ter o staff? Sim, porque o que acontece é cada percurso ele tem uma logística específica, não é? Então, para esse caso aí, nós vamos ter 50 staffs, porque são 50 pontos que necessitam de uma sinalização mais rigorosa, né? Certo. Nós vamos ter 8 bombeiros socorristas, Olha. né? Nós vamos ter 2 ambulâncias paradas em locais específicos e na chegada, e todo um contexto envolvendo a Caatinga, que é o grande desafio. Por exemplo, nesses 35 quilômetros do Canal do Sertão, para você que é corredor, que vai querer participar, vai ser um momento onde o corredor ele vai ter que ter uma estratégia de hidratação e de suplementação muito bem montada, junto com o seu apoio. Porque as equipes de revezamento em alguns solos levam ou carro de apoio ou contratam as motos, que é um serviço que a prova oferece para poder facilitar a vida do cara lá. Então, nesses 35 quilômetros do Canal do Sertão, você tem uma ideia, vão ter momentos que o corredor vai estar correndo sozinho, beirando o Canal do Sertão. O carro de apoio não vai poder acompanhar ele. A moto também não, né? Também não. Aquele ali próximo da ponte, por exemplo, a moto não chega ali. Não, ali nada. São 12 quilômetros, o cara sozinho. Certo? Sozinho. Senhora. E no Canal do Sertão vai ter momento que o corredor vai ter que descer do Canal do Sertão para acompanhar o corredor, porque tem hora que o Canal do Sertão ele vai para debaixo do chão, num túnel. Olha que massa. Cara. E aí nessa hora é preciso haver essa conjunção de estratégia para que o corredor não fique sem água no momento que ele estiver correndo sozinho, porque o carro de apoio e a moto vai estar correndo numa estrada paralela ao Canal do Sertão, porque o Canal do Sertão não tem estrutura para você passar de carro ali onde aquela moto passou. Sim. E um outro problema que a gente tem que ter essa visão como organizador é que se eu autorizasse nesses trechos onde aquela moto passou nessa imagem, eu autorizar carro, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um engarrafamento, porque vão ter corredores que vão estar num ritmo mais devagar e o carro de apoio vai ter que ficar atrás dele e o que vem atrás não pode cortar o carro, porque não tem espaço. Então todos os carros de apoio têm que ir na estrada paralela e não beirando o Canal do Sertão. O Canal do Sertão vai ser exclusivamente percorrido pelo corredor. Que maravilha, cara. Isso é muito bom pensar nesses detalhes, né? Porque tem realmente aqueles que diminuem o ritmo e naturalmente quem vem de trás, né, dá num ritmo maior. Isso, vai passa. ter que Aí fazer fica... uma fila indiana e ia criar um problema sério de logística para a prova, né? Até nisso tem que se pensar, né, Pedro? Sim, a pessoa, uma fila de 30 carros no Canal do Sertão, o cara sem poder passar o outro, o corredor dele desenvolveu, passou na frente daquele corredor que estava mais lento e o carro de apoio não pode acompanhar porque não pode cortar. Aí geraria um problema muito grande. Isso. O pessoal ia reclamar da prova. Isso. Pedro, o Canal do Sertão também acaba sendo uma das novidades dessa prova? É a grande novidade. E a grande novidade porque muita gente conhece o Canal do Sertão de imagem televisiva, às vezes de fotografia. Exato. E aí, não, você vai estar ali beirando 35 quilômetros do Canal do Sertão. A questão do tempo para a conclusão da prova, Pedro. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Qual o tempo estimado? Olha aí, tá vendo? Aquela passou rapidão, mas deu para ver uma moto ali, entendeu? Ô Pedro, 8 horas é isso o 18 tempo? horas. 18 horas 18. de prova. Mas um detalhe também, uma novidade esse ano para quem vai fazer o solo, nós vamos ter 2 pontos de corte. Certo? 2 pontos Maravilha, de corte. Pedro. Aí é ótimo. Eu entendi. Porque existiram alguns corredores que não se preparavam talvez como era preciso, e ele estava caminhando mais do que correndo e retardando muito o término da prova e causando um impacto muito forte nos staffs e nas motos de apoio. Então esse ano foi o que eu fiz. No quilômetro 50, o cara tem que passar com 12 horas e meia de prova. Show. Metade do tempo, aliás, um pouquinho acima do tempo. O que acontece? Ele vai sair 5 da manhã. 5, né? Ela com 7 horas e meia de prova. 7 horas e meia. 7 horas e meia. Eu até me equivoquei. Quando for 12 e meia da tarde, o corredor do solo que não passar no quilômetro 50, ele está automaticamente já eliminado, né? Eliminado. Entendi. E temos o segundo ponto de corte, que é no quilômetro 78, com 11 horas de prova. Entendi. Certo? Entendi. Então, às 16 horas ele vai estar passando lá. Então, não passou nesse tempo no quilômetro 50 ou no 78, ele está automaticamente eliminado. E eu acho isso bacana, Pedro. Isso é de quem vive, viu, gente, o esporte.
Porque também pode acontecer, na verdade, os imprevistos. Ou de repente o atleta teve uma câimbra, não pode atingir o tempo, então, mas eu tenho 18 horas ainda para poder cumprir. Não, não vai ter 18 horas. Se não, nesse limite de corte não atingiu, já era, né, Pedro? E eu tive o cuidado de fazer uma análise bem detalhada, conversei com uma série de pessoas, é que assim, no quilômetro 78, ele tem que passar às 17 horas. E a prova vai até às 21, certo? Vai até às 21. Então ele vai ter de 5 até às 11 da noite, aliás, até às 11 da noite. Então ele vai, às 5 horas da tarde, ele tem que passar no quilômetro 78. Se ele passar, ele tem mais 6 horas para concluir a prova para fazer do 78 ao 102. Meia maratona praticamente, uma meia maratona, entendeu? né? Ou seja, ele vai ter mais folga, ele né? Ele vai ter tranquilidade de passar, entendeu? Mas ele sabe que quando for 11 horas da noite, ele tem que chegar lá. É como se fosse um refresco essa última etapa, exatamente. né? Exatamente. Ele vai ter que dar um gásinho para passar no quilômetro 50 naquela hora, no quilômetro 78, depois ele vai ter 6 horas para percorrer 28 quilômetros. Muito bom, muito bom, certo? muito bom. Mas aí eu consegui ajustar de uma forma onde às 23 horas do sábado ele tem que estar lá na chegada. Você tem uma ideia, a corrida desse ano teve um corredor que chegou às 3 horas da manhã. Meu Deus do céu, foi mesmo. E eu estava lá, esperando ele. Mas no momento desse não tem mais como voltar. Você não pode simplesmente deixar o cara, né, Pedro? Ô, Pedro, falando exatamente dessa situação relacionada ainda a tempo, essa fórmula de disputa da maratona, da ultramaratona, acaba sendo, por exemplo, copiada por alguma outra que já é sucesso? Ou é exclusiva? É uma coisa que você idealizou, por exemplo? Olha, esse ano, essa pergunta sua foi muito boa. Esse ano a gente está com uma novidade para as equipes de revezamento, que é uma coisa que nós vamos ter 2 provas numa só. O que acontece? Vamos supor que nós formássemos um quarteto, certo? Certo. Então cada um vai fazer a sua pernada, literalmente 25 km para cada um. Isso. Então você correu a primeira pernada, fez num determinado tempo, eu corri a segunda pernada, também fiz num determinado tempo, o terceiro corredor idem e o quarto corredor idem. Certo? Só que esse ano eu criei o seguinte, nas equipes de revezamento, em cada trecho, você vai, se você fizer o seu trecho no menor tempo, você vai receber uma premiação extra, que vai ser uma camiseta personalizada da Canyons. Que massa, cara. Tá? Um certificado digital e estamos pleiteando uns brindes com os nossos patrocinadores. Então, pelo fato de você participar ou de uma dupla, ou de um quarteto, ou de um sexteto, na sua pernada, se você for o mais veloz, você é reconhecido com a premiação extra. Justo, porque se você está contemplando aquele atleta que melhor se preparou. Isso, exatamente. Está em quarteto, tá, mas o melhor me preparei, eu fiz um bom tempo. Exatamente, show entendeu? de bola. Então, o que acontece? Então, na prova desse ano não teve isso. Você participava, por exemplo, você fez o melhor tempo da sua pernada no seu quarteto, você não ganhou nada. Entendi. Muito bom isso aí. É uma forma de você incentivar... Isso surgiu como sugestões dos corredores, Pedro? Ou você analisou e disse não? Porque o ano passado eu fiz 4, esse ano eu fiz uma prova que teve 4 desafios, mas os desafios só participava do desafio quem estava passando naquele local do desafio, naquele local. Entendo. Se você passou no local que não tinha um desafio, você não ganhava premiação nenhuma. Entendi. E eu digo, não, agora eu vou querer colocar, tá aí, a premiação extra para as equipes de revezamento, que é o Campeões Top One. É isso mesmo. Se você for, você vai uma camiseta, um troféu e um brinde, que a gente vai buscar exatamente incentivar os corredores das equipes de revezamento para poder eles serem reconhecidos. Foi o menor tempo naquela pernada, você vai receber uma premiação extra. Isso, o telespectador, você está percebendo que ao longo dessas 4 edições, né, que a Canyons Ultramarathon Extreme 102 km esse ano, né, aliás, 2023 102, né, mas em outros anos com um percurso um pouco menor, mas mesmo assim o Pedro tem tentado sempre trazer situações mais justas para os corredores, né, sempre tirando os exemplos das edições anteriores, né, Pedro? Isso é muito importante, né? Exatamente. É um detalhe também que a gente sempre tem repetido, é que todos os solos recebem um troféu de reconhecimento, independente dele ser o primeiro ou ser o último, né? Show. Porque geralmente as provas premiam do primeiro ao terceiro, do primeiro ao quinto. Não. Os solos, todos eles, né? Nós tivemos 105 solos no ano passado inscritos. Esse ano que vem, você espera quantos, Pedro? Olha, eu imagino que a gente deve bater o nosso recorde, tá? A gente deve fazer em torno de uns 120 solos, eu acredito. 120, né? Então, independente de você ser o primeiro ou se você está no 80º, você vai ganhar o seu troféu de reconhecimento, porque 100 km são 100 km. É verdade. Né? Agora, no geral, Pedro, para o evento em si, qual a estimativa? Qual a tua expectativa? Olha, é assim, se tudo depender da expectativa que está sendo criada
porque nós temos uma coisa interessante também que eu queria salientar, eu criei o papel dos embaixadores. Quem são os embaixadores? Então nós temos em Aracaju 2 embaixadores, que são pessoas que participaram da Quênios, que fazem parte de grupo de corrida e que eles se prontificaram a ser o nosso representante lá mediante o incentivo de pessoas. Então nós temos 2 embaixadores em Aracaju, 1 na Bahia, 4 em Maceió, 3 em Pernambuco, 2 em Natal, 2 em Fortaleza e 1 na Paraíba. Eles então, são responsáveis por trazer mais pessoas. Para trazer mais pessoas, a gente incentiva com cortesias na inscrição pelo trabalho que eles fazem. E aí com isso a gente estima que esse ano a gente deva estar escrevendo em torno de 350 a 400 corredores, Maravilha. que é a nossa estimativa. Parabéns, Pedro. Agora falando das inscrições, Pedro, está aberta as inscrições? As inscrições já José, tem um site aí também, tá? Se puder colocar, tá aí já no o site. As inscrições não é nesse site, as inscrições é no site o www. É o www, bota aí, José. canionsultramarathon.com.br. Tem muito grupo de corrida que está divulgando, na verdade, Pedro, eu peço até desculpas, porque tem muito grupo de corrida que está divulgando sua prova. Acho que são até os embaixadores também, né? E aqui em Maceió mesmo tem a galera do Tucunaré, que é uma equipe de trail run, a galera do All Star, a galera Tem muita gente que está praticando o trekking e o trail run, que estão divulgando também a nossa prova, né? Porque o público assim, que tem um perfil voltado para esse tipo de prova, né? E também através do link no site da Real Time, que é a nossa equipe de cronometragem, também a inscrição pode ser feita por lá. O valor de quanto, Pedro? O primeiro lote, R$ 289 por solo, né? Solo, quarteto e sexteto, e 220 solo dupla e quarteto, 289. Sim. E o sexteto, R$220, até o dia 15 de outubro. Dia 15 iniciaram de 1º de setembro a 15 de outubro, e de 15 de outubro a 30 de novembro o terceiro lote, e de 1º de dezembro a 15 de janeiro o terceiro lote. Então agora, até o dia 15 de outubro, está aí, Canyon Ultramarathon Extreme, isso. 102 terá novo percurso 2023. José, vamos colocar aí o site rapidamente. É só pegar o que está no GC aí. Canyons Ultramarathon Extreme. www.canionsultramarathon.com.br. Pronto. Vou pegar exatamente isso, José, aí para poder abrir o site aí, dar essa fortalecida no trabalho do Pedro Paes aí, que é organizador dessa prova já reconhecida e já é um sucesso. O apoio das prefeituras tem sido importante dessas cidades, Pedro? Muito importante. Já de antemão, quero agradecer aos prefeitos de Olho d'Água e de Piranhas, que têm nos dado um apoio fantástico durante essas 3 edições, e deveremos ter esse apoio novamente para 2023, porque a nossa parceria é muito forte e é uma forma de divulgar a região, divulgar a Caatinga, até porque essa prova ela é a única prova que acontece dentro da Caatinga, no Nordeste, com esse percurso, né? Então a prova, vamos dizer assim, é a mais bruta das ultras dentro da Caatinga, né? É verdade. Então aí nessa prova a gente vai ter 8 bombeiros socorristas, as ambulâncias, né? As motos de apoio, o seguro atleta, 4 pontos de hidratação, a cronometragem eletrônica da Real Time, que é fantástica. É uma prova que quem é corredor de ultramaratona reclama muito disso, infelizmente, são aqueles atletas que gostam de pegar carona, que gostam de burlar. A gente sabe que isso é uma realidade e nós acabamos com isso nessa nossa prova, porque esse chip ele é um chip que se você porventura tentar fraudar a prova, ele vai observar que você teve uma variação de velocidade, você automaticamente vai estar eliminado. Isso aí é uma coisa Você é um cara muito rigoroso, Pedro, nessas coisas. Você não admitiria nunca, porque ele conheço, sei disso. Mas essa é uma característica também da prova. O corredor que for pego com a tentativa de querer burlar aquilo que realmente a prova coloca, está eliminado automaticamente. Totalmente, porque o que acontece? Cada corredor recebe o seu chip individualizado, intransferível com a pulseira de lacre. Certo? Então vamos supor, eu corri lá um trecho, cansei e olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém, subi no meu carro de apoio e andei 3 km em cima do carro. Isso pode acontecer? Pode. Só que na hora que eu for entregar o meu chip lá na tenda, que ele baixar, ele vai ver, peraí, você até certo ponto, você vinha num pace de 6 e você correu 3 km num pace de 4? Realmente.
Aí tem alguma coisa esquisita. E aí, né? automaticamente, o corredor está eliminado, porque é uma coisa que a gente preserva muito, essa questão da idoneidade. Né? Ainda não é, Josiel, esse site, tá? Ainda não é o site, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrando essa entrevista com o Pedro e vou prometer que depois do intervalo nós vamos trazer o site aqui de forma oficial para você fazer suas inscrições. Lembrando, Pedro, uma última colocação que é muito importante. O Congresso Técnico será realizado um dia antes do evento de forma virtual. Ainda são resquícios da época da pandemia, Pedro, o Congresso Técnico, para deixar aquele atleta que vai participar da prova mais descansado, sem a necessidade de um deslocamento para um local. Como é que você pensou nessa situação? Essa é a ideia, porque a gente viu que funcionou, certo? E que o atleta ele descansa mais cedo, ele vai repousar com mais tranquilidade e não precisa ficar preso no Congresso Técnico. Então a gente está direcionando os nossos esforços para que o Congresso Técnico seja virtual e a gente possa exatamente contemplar o corredor com esse tempo maior de descanso, já que tem pessoas que chegam em Piranhas praticamente próximas às 18 horas, 17 horas e dormem muito pouco para correr no outro dia, 5 horas da manhã. Entendo. Ô Pedro, e falando exatamente dessa questão de potencializar a economia dessas regiões, já é uma prova que tem também esse valor relevante, reconhecido, né? Exatamente, a gente gera emprego e renda para os motoqueiros, para o pessoal que vende gelo, para o pessoal que vende Gatorade, para os staffs que trabalham lá. E um detalhe que eu não queria deixar passar, a nossa largada o ano que vem vai ser em Olho d'Água do Casado. Lembrando a todos os corredores que vão se hospedar em Piranhas, porque todos precisam se hospedar em Piranhas, porque a chegada é em Piranhas. Certo. Né? E aqueles corredores que não tiver carro de apoio nem moto, nós vamos estar disponibilizando ônibus para que os corredores saiam de Olho d'Água de Piranhas para Olho d'Água do Casado, que tem 14 quilômetros de distância. A saída do ônibus vai ser às 3h45 da manhã, pontualmente, para que nós possamos estar em Olho d'Água às 4 da manhã e fazer a validação dos chips de 4 até às 4h50. Então, todos os corredores que escreveram na Quênios, que ficam hospedados em Piranhas e que não tenha carro de apoio nem moto, nós vamos estar disponibilizando um ônibus para que ele saia de Piranhas até a largada sem nenhum prejuízo do horário da largada. Nós estamos em setembro e, naturalmente, a presença do Pedro aqui para a divulgação de uma prova em março de 2023 tem um propósito, para que você que ainda não se inscreveu possa também já garantir o seu lugar com o primeiro lote, tá certo? O Pedro vai voltar ainda até o final do ano aqui, nós vamos alinhar, Pedro, se quiser voltar em novembro, dezembro, fique à vontade, tá certo? Para quando você quiser voltar aqui para falar também do segundo lote e nas proximidades aí da prova, né, quando estiver próximo da prova, em janeiro, volta aqui para poder falar do sucesso das inscrições, contando sempre com o nosso apoio. Depois do intervalo, nós vamos trazer o site para você que ainda não se inscreveu, pegar já detalhes de valores dessa que é considerada uma das mais cascudas, se não a maior do Nordeste. A mais cascuda do Nordeste, que envolve um contato com a Caatinga e são 102 quilômetros em 2023. Só vai quem tem negócio, meu amigo. Mesmo sendo sexteto, mas eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Os 25 quilômetros ali vale como se fosse 70, pelas dificuldades que a prova muitas vezes coloca, né? Principalmente pelo horário e pela temperatura. Dependendo do horário que você for correr, você vai ter que trabalhar muito essa questão da temperatura. O cara faz 15 quilômetros no asfalto, aí vai dizer, vou para lá para ver. Não vá não, que quebra. Você precisa estar muito além disso aí, né, Pedro? Verdade. A intenção é essa, é desafiar as pessoas, elas se prepararem para chegar lá e fazer de bonito. Como é que você distribuiu, Pedro, só a título de informação e curiosidade, os pontos de apoio na questão de hidratação? Como é que vai ser isso aí? Como essa prova, dos 112 quilômetros, dura 90 quilômetros, o corredor é acompanhado pelo apoio dele. Então nós dividimos os pontos de apoio, os pontos de hidratação oficial da prova, onde vai ter fruta e água, no quilômetro 30, no quilômetro 60 e no quilômetro 70. Por quê? Porque nesse percurso todinho o carro de apoio vai estar coladinho com o corredor. Entendeu? Então quando você tem um percurso onde o corredor vai estar muito tempo sozinho, a gente coloca mais pontos de hidratação, como foi o caso da prova desse ano, que tiveram 6 pontos de hidratação. Sim. Certo? Entendo. E essa outra, como tem essa possibilidade do apoio estar acompanhando o corredor durante os 90 quilômetros, nós só teremos 3 pontos de apoio, que é o suficiente. Certo. Pedro, faz o chamamento aí para a galera. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Já se transformou também em tradição. Do mesmo jeito que a prova tem essa tradição, o Pedro sempre vem aqui ao estúdio e a prova tem sido um sucesso. Então, o time que está ganhando não se mexe, né, Pedro? É isso aí. Eu quero agradecer à TV Mar, ao Daniel, a Patrícia, a você. Obrigado. E dizer, galera, assim, quem gosta de desafio, chegou a hora, certo? Acho que a Quênios, ela dispensa comentários e eu agradeço a confiança, né? A confiança de todos vocês em nos procurar e se inscrever e treinar
e se preparar. Já tem aí mais de 50 solos inscritos já do pessoal, a maioria do sul do país, e isso é um bom sinal. Rapaz, o pessoal do Sul é corajoso, porque vai pegar uma temperatura, né, Pedro? Muda muito, né, as características climáticas, né? Muda. Você sai 5 horas da manhã com a temperatura já de 32 graus. Misericórdia. Quando chegou 7 ou 9 horas que o sol abre, aí a galera... Você tem imagens, Pedro, do último evento? Da última prova? Tenho. Tem? Da próxima vez que eu vier Pronto, aqui, quando eu já você trago. vier, você já traz aí essas imagens para a gente mostrar como é que foi o sucesso do evento do ano passado, Sim. o desse ano, na verdade, né? E como será também de 2023. Pedro, muito obrigado. Saúde Obrigado, sempre, meu tá? querido. Cuidar desse ombro aí, Valeu, viu? meu irmão. Boa Obrigado a recuperação todos. para o seu garoto também. Valeu. Abraço, Nós vamos pessoal. agora a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de futebol, mas trazendo também o site, né, da Ultra Marathon, né? Canyons Ultra Marathon Extremes, 102 quilômetros, organizado pelo nosso Pedro Paes, evento que será um sucesso em 2023, em primeira mão, aqui no Canal Esportes. Voltamos já.